Olá, meus amigos queridos, sexta-feira, semana tá acabando, tá encerrando, tá passando rápido, tá voando. E eu quero que tu também, voando, pegue agora esse link desse vídeo e encaminhe para os seus amigos, encaminhe aí pelo YouTube, encaminhe pelo WhatsApp, para sua família, a turma aí que tu tens no coração. Eu quero hoje passar rapidamente uma dica pra gente que tem a ver com a nossa vida pessoal, né? O cristianismo não é uma dica ou dicas, não é um amontoado de regras, mas tem coisas que, e muitas delas, a fé cristã nos ensina a viver e a viver melhor. Estamos em 2 Timóteo capítulo 2 e Paulo está passando uma grande aula para o seu discípulo chamado Timóteo, um pastor que está sendo formado, está sendo preparado. O Paulo vai dizer a Timóteo, que é um jovem, que ele precisa ser bastante firme nas suas posturas, ele precisa ser uma pessoa bastante madura, ele precisa perceber, né, aquilo que é bom e que é ruim, aquilo que fica e que não fica. Paulo vai falar no capítulo 2 que existem pessoas más, que gostam de confundir as outras, e no versículo 22, ele vai dizer assim: Timóteo, e você, fuja das paixões da mocidade, procure viver uma vida correta, com fé, amor e paz, junto com quem tem um coração puro e pedem ajuda ao Senhor. Sabe, tem coisas que a gente tem que fugir mesmo. Tem coisas das quais nós temos que nos afastar. Paulo vai dizer que, Timóteo, fuja daquelas pessoas que se envolvem em discussões tolas, que não têm valor. Fuja de brigas. Fuja de confusões, fuja de pessoas que não têm educação, fuja de pessoas que são impacientes, não se relacione com aquelas pessoas que são indelicadas, não se relacione com pessoas, ele vai dizer antes, por exemplo, pessoas que espalham coisas falsas aqui na frente, um tal de Himeneu e Fileto, abandonaram o caminho da verdade. Paulo vai dizer, se afaste dessas pessoas. Sabe, às vezes eu fico pensando nessa política, nesse estilo de vida do politicamente correto. A vida ficou bastante chata. Todo mundo tem que concordar com todo mundo, mesmo que não concorde, faz aquele sorrisinho amarelo, e às vezes a gente escuta umas besteiras, umas bobagens, e tem muita gente que não tem coragem ou não tem a disposição de dizer: olha, meu querido, eu não concordo com o que você pensa. E tem gente que também não sai do ambiente, permanece vivendo, permanece tendo amizades, relacionamentos com pessoas que não agregam, não acrescentam nada. Sabe, pessoas que gostam de discutir, pessoas amargas, pessoas azedas, sabe, tem algumas rodas e alguns círculos de pessoas que se reúnem só para falar da vida dos outros. Pessoas que não agregam, pessoas que, sem contar, quem sabe às vezes no seu trabalho, gente que está só querendo o mal da empresa, fala mal do chefe, fala mal dos colegas. Tem gente que adora reunir-se num bolinho para começar a falar mal de alguém. Fuja desses ambientes, saia desses círculos. Você não precisa encher os seus ouvidos, o seu coração com coisas amargas. Você não precisa encher a sua mente, o seu coração com ouvindo palavras, sentimentos e argumentos de pessoas que não estão bem consigo mesmas. E aliás, elas sempre fizeram isso, é o hobby, é o hábito delas. Você não ajuda elas continuando dando palco, continuando dando plateia e continuando fomentando esse tipo de pensamento. Ao mesmo tempo, também tem lugares que são lugares de tentação, lugares de suborno, lugares de traição, ambientes, grupos de WhatsApp em que tu recebe todo dia uma enxurrada de notícias, de mensagens estranhas, de mensagens que colocam o teu próprio relacionamento em risco, o teu coração, a tua mente, que te dividem, que te estressam, que te deixam preocupado, que te fazem enxergar coisas que a gente nem sabe se são verdade, ficar matutando e às vezes até tirando o sono. Você precisa sair disso. Você precisa limpar o seu coração. Você precisa estar em lugares onde existe paz. Você precisa estar em lugares onde se escutam coisas boas. Você precisa estar em lugares em que existem pessoas que falem a respeito das coisas de Deus. Então não quero ficar te dando dica, mas eu quero te dizer, às vezes a gente tem que fazer um detox.
de algumas pessoas, de alguns grupos e de alguns ambientes. Encha o seu coração das coisas de Deus. Pare de encher os seus ouvidos e também o seu coração de falas, ideias e até mesmo notícias de gente que só tenta nos estressar, deixar ansiosos e até mesmo afastar da presença do Criador. Paulo dizendo a Timóteo, Timóteo, fuja de alguns ambientes e de algumas tentações, para que você possa estar focado naquilo que realmente importa. Deus te abençoe, bom final de semana e até mais.